Boa noite, pessoal, a todos e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live nossa aqui do Direito Animal do Brasil. Hoje com um tema que não poderia ter sido o melhor escolhido para o momento, se a gente tivesse combinado, não teria dado tão certo, né? Um dia após o Dia do Médico Veterinário, parabéns já antecipadamente a doutora Alina que está aqui com a gente, e também pela aprovação da PL 1065, que aumenta a pena para o crime de maus tratos de 2 a 5 anos, quando cometido contra cães e gatos. Né? Nós sabemos que aí o projeto ainda aguarda a sanção do presidente, a sanção ou veto, né? Esperamos que a sanção do presidente da República para entrar em vigor. A sanção, já vamos falar em sanção. E, diante disso, a instrução probatória, que já era por si só importantíssima, ela passa a ter um peso maior ainda, porque hoje a gente, quando a gente está falando de pena de reclusão de 2 a 5 anos, a gente já fala em cerceamento de liberdade, né, do suposto autor ou do autor do delito. A gente está tratando de direito fundamental humano aí de primeira geração. Então, a prova no processo criminal para tratar de maus-tratos animais, ela passa a ter um peso muito maior do que tinha até então, né? E dos diversos meios de prova que a gente tem para avaliar as alegações feitas, seja no processo judicial civil ou criminal, até trabalhista, a prova pericial já é certamente uma das que tem maior peso, né? E é sobre isso que a gente vai falar sobre isso que a gente vai falar com a doutora Alina hoje, que é a prova pericial em animais. A doutora Alina Galante, depois me corrija se eu estiver errado, mas ela é graduada em Medicina Veterinária pela USP, pós-graduada em Perícia Judicial pela Universidade Unicosta, pós-graduanda em Medicina Veterinária Legal pelo Instituto Qualitas, pós-graduanda em Perícia Ambiental pela Faculdade Unileia, Clínica e Cirurgia Veterinária de Pequenos Animais desde 1993, membro da Associação de Peritos Judiciais do Estado de São Paulo, membro do Cadastro Nacional de Peritos, da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal e perita judicial e assistente técnica dos Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo desde 2012. E aí nós agradecemos desde já a disponibilidade, Alina, e com a gente aqui também na nossa roda de conversa, já conhecidas, né, a Dani Freitas, que é advogada, presidente da Comissão de Proteção Animal da OAB de Praia Grande, São Paulo, e coordenadora aqui da DAB, a Vágila Frota, que é advogada também, membro da Comissão da OAB de São Paulo, de Rio das Ostras e do Conselho Federal da OAB, idealizadora e coordenadora aqui da DAB também, e eu que sou a Núbia, também advogada, presidente da Comissão de Proteção Animal da OAB de Indaiatuba, e também coordenadora da DAB. A gente abre a live hoje, eu queria abrir, como de costume, já para a doutora Alina dar algumas considerações iniciais sobre o que é, né, sobre o que a gente está falando, o que consiste esse meio de prova para os animais. Boa noite a todos, obrigada. Boa noite a todos, pessoal, uma excelente noite para todos, uma noite memorável realmente, a de ontem, na verdade, o dia de ontem foi dia do médico veterinário, essa votação extremamente importante, a nossa sociedade no momento está vivendo um momento em que observamos crueldades, maus tratos, muita negligência com os animais, né? E tudo isso impunemente. Então, somos hoje muito conscientes da necessidade de que esses crimes sejam coibidos. O que acontecia até o momento era as poucas denúncias, porque as pessoas já não eram encorajadas a denunciar, uma vez que as denúncias não levavam a nada. A pessoa não ia presa, no máximo pagava uma multa, a transição penal era realizada, e a pessoa que denunciava, ou seja, o denunciante, ainda ficava numa situação muito difícil, porque muitas vezes era, por exemplo, um vizinho, você fazia a prova filmada, você gravava o que estava acontecendo, uma corrente curta, um animal exposto às intempéries, um animal sendo agredido, sendo abusado, situações de higiene precária. Então, a pessoa filmava isso tudo, fazia denúncia, criava uma grande coragem, né,
fazia denúncia junto às delegacias e a polícia até ia, constatava o fato, a pessoa ia para a delegacia, muitas vezes era realmente levada, né? E aí vinha os termos circunstanciados e tudo isso, não havia nem fiança, não havia prisão, não havia nenhum tipo de pena. Então, muitas pessoas ficavam desencorajadas, porque depois aquele vizinho, que normalmente é uma pessoa agressiva, né? As pessoas, é muito bem estudado, através da teoria do link, que as pessoas que cometem os maus tratos aos animais, elas também são potenciais agressores de seres humanos, né? Então, acontecia basicamente nada, era apenas um susto, o agressor ignorava isso, continuava sistematicamente produzindo esses maus tratos, e isso tudo vai mudar a partir de agora, né? Então, nesse momento, foi realmente uma votação memorável, realmente esperamos a sanção do presidente para que isso vire lei mesmo, seja alterada a lei de crimes ambientais, e as pessoas comecem a ser responsabilizadas pelos seus atos, né? Inclusive perdendo a questão da réu primário, né? Então é isso. Como é que é feita hoje em dia a prova pericial, né? Como nós não temos os veterinários peritos nas delegacias, nos institutos de criminalística, as provas são extremamente simples, são basicamente as filmagens, as fotos, os relatos, a prova testemunhal da pessoa, né? E muitas vezes no local do crime, tudo isso pode ser alterado. Então, a pessoa já pode estar avisada de que vai haver uma averiguação, e tudo isso é alterado e, basicamente, a prova não é feita através da filmagem ou do relato da sociedade, das pessoas da sociedade, dos denunciantes, né? Eu quero frisar que ainda é muito importante as pessoas daqui para frente começarem a denunciar cada vez mais, né? Então, toda a situação que basicamente são animais acorrentados, sem água, sem comida, privados de liberdade, agredidos, tudo isso é crime, né? E vai ser punido daqui para frente, né? Então, a partir de agora, a gente vai precisar dos peritos atuando junto à polícia. Acredito que a continuidade desse projeto de lei seja realmente a previsão dos médicos veterinários ajudando. Hoje em dia, o médico veterinário, a polícia, quando vai a um atendimento de ocorrência, ele precisa de um veterinário para diagnosticar os maus tratos, e isso é feito através de um protocolo, tá? Uma atribuição exclusiva do médico veterinário, e extremamente importante, porque o médico veterinário, ele consegue ver muito além daquilo que está acontecendo, não é? Então, por exemplo, uma perícia em um local de crime de um ser humano, tá? Um assassinato. Extremamente bem elaborada, vão os peritos, eles têm todo o método deles, eles conseguem, eles são treinados para atender aquelas ocorrências, e isso ainda não acontece na medicina veterinária, nos atendimentos a maus tratos. Então, é feito de maneira completamente amadora, e muitos fatos daquele crime, eles vão passar desapercebidos, né? Então, o perito veterinário, ele vai produzir provas, ele vai analisar o local, ele vai conseguir ver as lesões no animal, ele vai observar, por exemplo, o saco de ração, ele está mofado, a água, como é que é entregue a esse animal a água, né? Esse animal está castrado, ele tem crias repetitivamente, assim, vai tendo gestações repetitivas.
O médico veterinário consegue ver tudo isso. Ele foi negligenciado na sua saúde, ele foi vacinado, que é uma das coisas fundamentais, né? Inclusive da raiva, que é uma zoonose importantíssima, né? Perigosíssima, fatal para o ser humano. Se o animal está vacinado, ou ele foi negligenciado, ele está com tumores antigos, ele pode ter pulgas, carrapatos, doenças concomitantes, né? Tudo isso o médico veterinário precisará observar e por exemplo, um policial, ele não consegue ver isso, ele não consegue identificar a história pregressa desse animal. Ele tem cicatrizes antigas, ele tem cicatrizes em diferentes estágios de cicatrização, né? Ele teve, por exemplo, um corte de orelha proibido, né? O corte de orelha é proibido, muito comum nos pitbulls e nessas raças que estão na moda atualmente, né? Então, tudo isso já é sinal de negligência, de maus tratos para com os animais. O médico veterinário vai ser essencial para detectar tudo isso, tá? Então, a perícia, ela é basicamente conseguir enxergar toda uma situação, elaborar um laudo pericial para que o juiz ou a pessoa que vai analisar todo aquele fato consiga enxergar a dimensão de tudo que aquele animal está passando, né? Então, a prova pericial ela vai ser essencial para a gente conseguir finalmente responsabilizar as pessoas que cometem maus tratos. Muitas vezes essas pessoas estão continuamente produzindo e elas estão passando impunes, né? Então, a prova pericial é basicamente isso, né? Sim. Como é que ela é O que feita? a gente, só a Esther comentou aqui, gente, quem tiver na live, comenta aqui para a gente saber, tá? Porque a gente não consegue ver quem entra, então dá um oizinho. A Esther comenta aqui que muitas vezes é avisada pelos compartilhamentos das redes sociais. Isso a gente gosta muito de firmar aqui, que denúncia em rede social não é denúncia, tá? Na verdade, tecnicamente, a denúncia na delegacia também não, mas assim, a gente chama vulgarmente de denúncia, mas precisa ir na delegacia, precisa fazer o boletim de ocorrência. Se não for atendido, procurar a corregedoria, Ministério Público, gritar para as comissões de OAB, que estão sempre dispostas a ajudar. Denúncia em rede social não é denúncia e não ajuda ninguém, a não ser espalhar a dor para as pessoas que não podem ajudar. Tá? A gente Sim. só está espalhando a dor. Quando a gente coloca em rede social e não toma nenhuma atitude efetiva para fazer essa denúncia, a gente só espalha o desespero. Então, vamos ficar atento com isso. Vágila, Nu, Dani, se tem alguma colocação? não, só complementando você, é pedir, por favor, denunciem. Denunciem, não tenham receio de ir numa delegacia de polícia. Infelizmente, a gente pega muita gente que vê as coisas e prefere não ir porque, não quero me dispor. O animal não pode fazer isso por ele. Nós podemos, você pode. E, por favor, vá. A Esther é muito querida minha grande amiga, Ela, companheira de graduação também, né? Eu não consigo enxergar ela aqui, mas ela falou uma mas coisa ela tá. muito importante, né? É, a denúncia pelo Facebook, que é extremamente comum. A denúncia do Facebook é uma das coisas prejudiciais, porque a pessoa que está cometendo o crime, a partir daí vai saber que ela está sendo observada. Então, ela vai ocultar o que ela está fazendo ou vai maquiar o ambiente para que no momento em que definitivamente a polícia chegue até lá, vai encontrar uma situação muito diferente. Então, ele vai maquiar, vai realmente espalhar a dor, as pessoas ficam desesperadas, né, com aquilo que está acontecendo, realmente não adianta. Você precisa preparar toda a sua denúncia com as fotos, com a sua filmagem, com gravação. Às vezes a pessoa falando, eu vou matar esse animal, né? Essa coisa toda, aquele drama todo que a gente vê nas redes sociais, né?
Então, você precisa se munir de toda essa documentação, porque ela é válida, ela não é a melhor das coisas, a prova pericial, ela realmente enxergará muito mais, porque as gravações, elas são um retrato de um momento, né? Elas não são o todo, elas não são o pregresso, elas não são os acontecimentos contínuos, mas é isso que acontece no momento do Facebook, nas denúncias pelo Facebook, além de que muitas outras pessoas com as mesmas tendências criminosas podem ter ideia e fazer a mesma coisa com outros animais. Acham legal, sei lá, afogar o gatinho, né? Acham divertido colocar a cara do animal na farinha, acham que vão filmar também e colocar todas as situações de maus tratos, né? Então, a gente acredita que as denúncias do Facebook são prejudiciais, espalham a dor, espalham a ideia, dão ciência ao criminoso de que ele está sendo averiguado e muitas vezes a pessoa para por aí. Ela não vai na delegacia, ela denuncia pelo Facebook e isso não vai ter efeito nenhum. E acha que já fez o suficiente, né? Ela já fez a parte dela colocando na rede social, não é bem por E aí. ainda reclama, né? Ainda reclama que ninguém fez nada. Eu tô aqui denunciando e ninguém fez nada. Nossa, cadê os protetores? E você começa a avaliar assim, a possibilidade, às vezes, até de uma denunciação caluniosa, a gente precisa trabalhar com essa hipótese, ou que não seja denunciação caluniosa, essa pessoa, esse autor, esse suposto autor, sofreu algum tipo de agressão por conta disso na rua, é algo que a gente também não precisa carregar na causa animal, mas esse tipo de culpa, digamos assim, né? A gente tem que trabalhar com seriedade e equilíbrio. Mas, Alina, você estava começando a contar para a gente sobre como fazer, né, essas perícias. Acho que foi aí que a gente acabou cortando. É isso aí, vamos lá. Como é que a pessoa consegue comprovar isso? Então, a gente tem diversos tipos de situação em que a perícia veterinária pode ocorrer, tá? Então, ela pode ocorrer desde as perícias cíveis, que dizem respeito a problemas nos tribunais de justiça civil, é uma denúncia nos tribunais judiciais, e elas têm também as denúncias criminais. Os crimes propriamente ditos, tá? Nos crimes, basicamente, sempre buscar, primeiramente, a delegacia, tá? Munido de toda a informação que você tiver. Uma vez munido dessa informação, o delegado ele é obrigado a ir averiguar o que está acontecendo, tá? Então, muitas vezes, a gente ainda vive em uma cultura de acreditar que aquilo é um acontecimento tolo, que o proprietário daquele animal pode fazer o que ele bem entende, que o animal, afinal, é dele, né? Que ele tem posse sobre o animal para qualquer coisa que ele queira fazer, e muitas vezes a própria polícia compreende dessa maneira, né? Sim. Então, existe uma resistência muito grande ainda nas delegacias para que isso é bobagem, eu tenho muitos outros crimes para investigar e eu não vou dar atenção a uma pessoa chutando um cachorro na rua, por exemplo, né? Então, as pessoas hoje em dia precisam estar muito conscientes de que isso é prevaricação, é uma má atitude da polícia. Existem as leis que impedem que isso aconteça e você pode se munir dela e falar, você não pode deixar de atender essa ocorrência, tá? Então, eu vou colocar aqui, basicamente, nos processos cíveis, como é que você pode fazer. Vou compartilhar minha tela aqui, tá bom? Tá, pode mandar aí. Janelinha do aplicativo. Opa, cadê meu PowerPoint? A Águida aqui falando que a resistência nas delegacias é um fato, e é mesmo, acho que todo mundo que está militando nessa causa
já se deparou com esse tipo de atitude, né, de delegado? Tem tanto tráfico de droga para apurar e você vem com crime de cachorro. Você Sim. sabe que eu aqui na Praia Grande, eu acho que assim, eu vivo no mundo da Barbie, porque eu tenho, é engraçado, a gente recebeu aqui o material para fazer a divulgação, né, de como se tratar os animais, tal. E eu entrei em contato com o delegado aqui da Polícia Civil, o delegado-chefe. Prontamente ele liberou para eu afixar e ele ainda falou assim: vou escolher um lugar muito bom, doutora, para deixar aqui para todo mundo que chegar a ler e ver como que tem que tratar animal, para a gente parar com essa situação. Então, o Sim. doutor Nassura, aqui na Praia Grande, ele é uma pessoa assim sensacional. E eu também não posso reclamar nem da Guarda Civil Municipal e também não tenho que me queixar do comando da Polícia Militar. Então, eu acho assim, é muito também da gente ter a sorte, e eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, de ter essas pessoas tão vocacionadas e tão competentes trabalhando aqui na segurança pública. Sim. Isso é essencial, o treinamento para os atendimentos, né? Então, é uma outra situação que precisará ser vista a partir de agora. Os policiais que atendem as ocorrências, eles precisam estar cientes de como atender, de o que observar na casa, de fazer, inclusive, a associação com a violência doméstica também, né? Então, o treinamento desses policiais é uma das coisas necessárias que precisarão ser feitas, né? Porque muitas vezes o perito não irá em todas as ocorrências, justamente porque muitas pessoas denunciam coisas que não são propriamente crimes. A maioria das denúncias, elas são negligências em que a pessoa tendo uma orientação, sabendo como tratar o animal, muitas vezes é uma questão de ignorância mesmo. Então, o policial poderá, ele próprio, orientar a pessoa. Então, isso é extremamente importante, que os policiais estejam capacitados. Faz toda a diferença, né? Acho que eu não estou conseguindo colocar aqui a minha tela, ele está só num PowerPoint, né? Então, tá compartilhando a tela. Você não está conseguindo abrir o PowerPoint? Eu estou conseguindo, mas para mim está aparecendo apenas todas aquela listagem que eu tenho normalmente no meu computador. Não é isso, não, que está Será que aparecendo? não é? É isso. Será que na hora de compartilhar, tem as opções lá para você escolher o que que você vai compartilhar? Se é só a tela atual, se é a tela. Você tem que clicar já no PowerPoint. Eu vou remover, Aline, tenta de novo aí abrir. Tá, vamos lá. Vamos Enquanto aqui. isso, a gente vai papeando. A Esther falou justamente isso, que falta capacitação dos policiais. A Vanessa falou que está compartilhando a tela da palestra, do arquivo. A Rosane comentou, falou de capacitar a GCM. É fundamental, a capacitação é fundamental, justa, assim, faz muito tempo que, que eu tento falar sobre isso, assim, só pensando na questão da teoria do link, já seria importante Sim, capacitar a polícia para averiguação de maus tratos, né? Porque é sempre um trabalho, é sempre algo tão maior o que acontece na casa. Quem já fez esse trabalho de averiguação percebe que são raros os casos onde o animal está sozinho, sofrendo violência. E pois normalmente são os casos que a Alina comentou, que é uma questão só de orientação, né? Que aquilo se resolve. Mas normalmente você chega na casa, tá a família ou em estado de necessidade, ou em estado de violência. Então é necessária essa capacitação, né? Esse olhar sim. sistêmico para tudo. Eu acho que com a aprovação desse projeto de lei, as pessoas estarão muito mais conscientes de que aquilo que elas faziam e que elas não acreditavam ser uma infração é realmente uma coisa séria, né?
Então, vai dar um outro patamar de consciência à sociedade, eu acredito. A Sim. gente vai entra numa questão cultural também, né? Daquelas pessoas que, mas o meu avô, ele rodava o gato pelo rabo. Então, Sim, né? sim. Mas e aí, vamos continuar com isso? Então, vamos voltar a escravizar, vamos voltar ao fogão com o carvãozinho dentro para funcionar, né? Vamos retroceder, é isso que as pessoas colocam? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né, com as situações. O mundo ele está girando, né? Velhos hábitos precisarão ser abolidos, precisarão ser substituídos. Então, a gente não pode ficar apegado em coisas antigas, né? Essa é a verdade, né? As coisas que se faziam antigamente, hoje em dia não serão mais feitas. Castrar cachorros na própria casa, as pessoas faziam Nossa. isso, né? Segurava no meio da perna. Tinha uma pessoa lá que Deixa eu até, fazia castrar, castrava, né? Umas coisas. deixa eu até dar um exemplo. Meu avô, ele tinha uma casa de farinha, né? E ele castrava o cavalo dele, virava de ponta cabeça, castrava a sangue frio e nenhuma mulher podia olhar. Aí duas coisas, além do crime de maus tratos, é a questão do machismo, né? Que é bem típico nordestino. Assim, tem em todas as esferas, mas acredito que no Nordeste é mais acentuado, em A especial no Vanessa Ceará, porque é onde eu Morresi, estou vivendo. ela mandou um cheiro para Vágilo, a van do programa, e ela colocou minha avó Beijo também, para ela. Dani. Ela colocava fogo no rabo e fechava o paiol e via eles correndo, um horror. Meu, Desesperador, né? nossa. E o que eu acho mais gritante é que, na época em questão, era tão preponderante que isso é óbvio que que é maus tratos, que isso não pode acontecer, mas por viver um momento e um psicológico, um desconhecimento do direito animal tão grande, que hoje já é grande, mas naquela época ainda maior, que não aparecia um filho de Deus para dizer não pode. E o pobre do animal é que pagava. Sim, exatamente. Mesmo porque essas pessoas, elas violentas, né? São pessoas violentas e as pessoas, os outros, os espectadores não tinham coragem de tomar nenhuma atitude, de reclamar, de se insurgir contra isso, né? Então era um valentão que dava medo em todo mundo mesmo. Cultural mesmo. Conseguiu, Alina, a Olha, ver eu aí? acho que eu não vou conseguir, mas a gente vai tocar adiante, assim. Eu tô Se vendo que quiser tentar me mandar, não sei se você está com o WhatsApp web aberto, se quiser tentar me mandar pelo WhatsApp, eu tento abrir aqui. eu faço assim, se as pessoas tiverem interesse depois na própria apresentação, eu posso enviar. Então a Tá gente bom, manda, tá bom? tá Então, bom. vamos lá. Como é que são os meios de prova, tá? Sim, primeiramente, o que é a prova final, né? Ela tem o intuito de demonstrar ao Estado, ao juiz, né, o magistrado, qual foi a verdade daquele fato, né? Os meios mais comuns de prova depoimento pessoal, então a pessoa fala, relata o que ela viu, o que ela enxergou no momento. A confissão, muitas pessoas não acredito que no caso de maus tratos vão, como fala, voluntariamente fazer a confissão, tá? As provas documentais, filmagens, essas mensagens de WhatsApp que circulam por aí, elas podem servir de provas também, né? Hoje eu vi um caso de uma filmagem da morte de um jacaré. As pessoas atiraram e deram marretadas na cabeça do jacaré. Então, essa filmagem ela está ganhando as redes sociais e as pessoas estão procurando quem são os atores, né? Provavelmente vão achar, como aconteceu naquele caso da onça com os 2 filhotes também, né? Então, são provas documentais, tudo isso. Existem as provas testemunhais também, né? As inspeções, as exibições dos documentos e, finalmente, a prova pericial, né? A prova, algumas provas, elas são mais frágeis. Por exemplo,
as provas testemunhais. A pessoa, ela vai relatar o que aconteceu, às vezes ela relata o que ela ouviu que aconteceu, né? Então, você precisa confiar na memória de uma terceira pessoa. Muitas vezes essas provas elas são frágeis porque a memória ou a percepção das pessoas ela acaba seguindo para rumos inimagináveis, que não são a realidade. Então, muitas vezes acontece. E o mesmo pode acontecer com as filmagens e com as fotos, que são apenas um retrato, elas são um pequeno pedaço da realidade, né? A rainha das provas realmente é a prova pericial, porque o perito ele tem um olhar muito amplo sobre o acontecimento, né? Então, a rainha das provas, de fato, é o que nós precisamos implantar daqui para frente, né? Bom, o que é a perícia, afinal? A perícia, eu estou aqui aproveitando do meu PowerPoint, facilita a minha palestrinha, né? Vocês, infelizmente, não estão conseguindo enxergar. Mas a perícia ela é um meio de prova, ela consiste no exame elaborado por uma pessoa, um profissional que possui formação, conhecimento técnico específico, tá? E ela tem o propósito, então, de auxiliar o magistrado na resolução das lides, né, de algo que é fora do conhecimento do juiz, tá? Então, a gente estava aqui conversando da rinha dos pitbulls, né? A perícia ela conseguiu identificar coisas muito gritantes para o médico veterinário, mas que passam desapercebidas para um policial e ainda mais para o juiz, que está longe da situação, né? Então, o objetivo da perícia é demonstrar o fato como ele realmente aconteceu, em todas as instâncias, né? E existem algumas situações que só o veterinário conseguirá enxergar isso tudo. Uns exemplos muito clássicos de prova pericial em veterinária, né, por exemplo, a evolução de rebanhos, né? O que é isso? A pessoa teve seu gado confiscado porque estava perambulando por via pública, que pode, inclusive, provocar acidentes, e é uma coisa bem, bem grave, né? Então, a prefeitura, os órgãos vão e confiscam o gado. E aí vai ter que ocorrer uma evolução do gado. A pessoa ela vai pedir o ressarcimento financeiro desse acontecimento, né, de ter lhe sido tirado o gado. Então, é só o médico veterinário que vai conseguir entender quantos animais haveriam, por exemplo, daqui a 5 anos, quantas fêmeas teriam parido, quantos filhotes teriam nascido, qual seria a produção, quais as taxas de natalidade, de mortalidade aplicadas àquele tipo de gado, para poder finalmente indicar ao juiz quanto valeria nos dias de hoje aquele rebanho. Então, a evolução de rebanhos ela é específica do médico veterinário, tá? Eu acredito também que os atos de maus tratos, crueldade, de abuso também necessitam muito do profissional médico veterinário para conseguir identificar o que aconteceu. Nós temos, por exemplo, algumas raças que são esquálidas, que são muito magrinhas, né? Então, os galgos, aquele galgo italiano, vários deles, e a pessoa pode confundir isso, um leigo pode confundir isso com um caso de maltrato. Olha, está deixando aquele animal sem comida, né? Não é essa a situação. O médico veterinário consegue identificar isso e consegue também identificar as situações de abuso psicológico do animal, né? Consegue identificar qual seria o comportamento esperado. Existem raças que exibem determinados comportamentos, né? Que o leigo não conseguirá enxergar, né? Uma outra situação que exige a atuação do médico veterinário, o tráfico de animais silvestres, né? Então, a gente tem que ver uma vez, por exemplo,
pego na estrada, agora época, né, dos papagaios, dos filhotes de papagaios e araras vindo para a cidade de São Paulo para serem transformados em pets, são animais de vida livre, filhotes que deveriam cumprir a sua função na natureza, eles serão comprados para servirem de pets. Então, a gente muitas vezes consegue, existem as denúncias de papagaios ilegais, araras ilegais, e o médico veterinário ele será responsável por identificar se aquele animal será capaz de ser reintroduzido na natureza, tá? Então, por exemplo, um papagaio com a asa cortada, e esse é um procedimento extremamente cruel, né? Para que o papagaio possa ficar solto na casa e não voar, então eles cortam realmente, é como se fosse uma amputação de membro, né? É uma amputação de membro. Então, o papagaio não consegue se estabilizar, né? Então, o veterinário, esse papagaio jamais poderá voltar à natureza. Então, o médico veterinário ele tem que fazer a perícia e tem que identificar como é que está a situação da asa daquele animal, né? E outro caso muito comum, os casos de erro médico veterinário. Só a perícia consegue identificar também, né? Então, para que nós atinjamos os meios corretos de provas periciais em animais, existe toda uma documentação que precisa ser analisada pelo perito veterinário, tá? Então, a gente tem os prontuários médicos, os termos, né, de consentimento livre e esclarecido, os termos de recusa a tratamento são muito importantes, tá? Filmagens, os prints de WhatsApp também são provas, né? A conversa entre o veterinário e o paciente. Os registros de tentativas de ligação telefônica para avisar coisas, avisar acontecimentos clínicos, a evolução de uma internação, por exemplo, né? As oitivas de testemunhas, né? Isso também é considerado um meio de prova, né? Cartas de próprio punho, muitas vezes, panfletos, propagandas, né? Então, algumas situações muito peculiares, eu estava até conversando com as minhas companheiras de live aqui dessa noite, sobre um caso em um pet shop, em que houve perícia, e a perícia conseguiu identificar o que de fato aconteceu, e parecia absolutamente improvável que tivesse acontecido dessa maneira. Isso foi muito importante porque era um processo civil da proprietária, da tutora de um animal que estava acusando o pet shop de ter praticado maus tratos ou praticado alguma imperícia ou imprudência no estabelecimento de banho e tosa, que levou o animal a óbito. Então, esse animal, ele chegou, as testemunhas diziam que ele chegou muito bem, que ele chegou andando, feliz, né? E aí a gente já começa a também questionar esses depoimentos de testemunhas, né? E o animal, ele entrou para o banho e tosa, e ele passou mal, e aí os veterinários interviram na situação, fizeram os procedimentos necessários, e o animal foi piorando cada vez mais, até que ele foi, enfim, enviado para um hospital veterinário, e nesse hospital veterinário se identificou que o animal estava, na verdade, com uma torção gástrica, né? Então, não foi o procedimento de banho e tosa que provocou a morte desse animal, tá? Esse animal, ele já deu entrada ao banho e tosa, provavelmente deveria já estar, por exemplo, com uma diarreia, que é um dos sintomas da torção gástrica, né? E a tutora do animal, muito provavelmente, o levou para o banho para limpar essa diarreia e sem avisar nada.
é impossível acontecer uma torção gástrica num procedimento de banho e tosa, e houve também a necrópsia desse animal, em que já indicava que o animal estava há bastante tempo com o problema, tá? Bastante tempo, eu digo nesse intervalo da torção gástrica, porque tudo acontece muito rápido, né? Então já havia visualizado na necrópsia necroses importantes, né? Então o animal, sem dúvida, entrou com o problema. E esse caso ele só pôde realmente ser resolvido, por incrível que pareça, através de uma das provas, o Facebook, tá? Foi utilizada uma prova de Facebook, porque a tutora do animal, ela enviou o animal para a necrópsia, e a necrópsia, ela já identificou a torção gástrica. Então, a tutora, vendo que aquilo era desfavorável a ela, ela não falou a ninguém, ela escondeu o laudo de necrópsia, o relatório de necrópsia, porém, ela, quando enviou para a necrópsia, colocou lá no Facebook, com aquele linguajar terrível. Eu vou provar a todos que mataram o meu cachorro no banho e tosa. Então, ela anunciou que mandou para a necrópsia o animal e ela não anunciou o resultado, né? Então, desses trabalhos que nós fazemos em perícia, a gente vai no Facebook também, né? A gente vai olhar o que aconteceu, vai buscar informações. E aí eu tive a informação que o animal tinha ido à necrópsia, solicitou-se ao juiz que mandasse um ofício para o laboratório, ela deu o nome do laboratório, e o laboratório teve de liberar a necrópsia, o relatório de necrópsia, que foi juntado aos autos e comprovou que não era culpa do banho e tosa, e sim o problema da torção gástrica. Então, essencial a perícia, o pet shop teria sido condenado injustamente nessa situação, né? É um caso que eu acho assim, uma grande reviravolta, né? Isso é um caso que tem que ser feito para os tutores Sim. com muita responsabilidade, porque do outro lado, no outro polo, está um ser humano. E apesar da dor grande que se sente pela perda de um animal, a gente hoje trabalha com o conceito de famílias multiespécies, não é apenas um cachorro, um gato, são nossos filhos. E a dor, eu sei bem, a gente sofre possivelmente para o resto da vida. Eu acredito, no meu caso, eu sinto para o resto da vida. A gente não esquece, né? Não que isso vá... Oi. Alina, Não que isso... eu queria te Pois fazer não. uma pergunta. Eu tenho uma situação muito semelhante a essa, só que a tutora, no dia do óbito, ela já encaminhou o animal para cremação. E aí agora ela entrou com a ação e ela está cobrando do pet shop por uma situação que, ao meu ver, não é responsabilidade do pet shop, porque ela alegava que o cachorrinho tinha uma hérnia e, na verdade, também não é, do que se observa por fotos, não é uma hérnia, mas parecia um abscesso, parecia quando tem um carnegão para dentro e aí está encapsulado. E eu acredito que no banho, por conta de causar flacidez na pele, ele rompeu, rasgou. E aí foi feita uma cirurgia, limpou aquilo tudo, e aí quando a cachorra foi para casa com a tutora não deu nenhum remédio dos remédios que foram todos encaminhados. E ela, 9 horas da noite, ela ligou para uma das pessoas do PET, aí falou que a cachorrinha ainda estava tremendo e não tinha retornado da anestesia. E depois, 7 horas da manhã, ela chegou no PET com a cachorra morta. Aí eu penso assim, como é que você vai dormir e deixa o seu animal em sofrimento e você sequer procura um local 24 horas para dar um atendimento? Só que assim, eu fico meio de mãos atadas porque eu não tenho como fazer uma perícia agora. Não tenho como fazer uma exumação, não tenho como fazer uma necrópsia.
Então, assim, eu tenho como comprovar que mesmo quando ela teve esse rompimento, ela estava bem, e que eu tenho filmagem dela saindo nos braços da tutora, e aí eu tenho as conversas de WhatsApp da tutora, e depois esse lapso de tempo, sem nenhum tipo de comunicação, e aí o dia seguinte. Agora, é muito difícil entender qual vai ser a compreensão do magistrado com relação a uma sentença nesse caso, né? É muito difícil. Normalmente precisa montar muito bem a ação e a defesa, tá? É essencial nessa situação o perito e o assistente técnico, eu diria de ambos os lados, tá? Se nós formos pela responsabilidade objetiva do pet shop, o pet shop terá de provar que não houve o nexo causal, ele vai ter que apresentar uma excludente, né? E se for pela questão do erro médico veterinário, então foi decorrência da cirurgia, o tutor do animal vai ter que comprovar. Como é que se comprova? Através da documentação, através da filmagem, através das conversas de WhatsApp, tá? Então, precisaria ver, era uma hérnia? Não era uma hérnia? Rompeu? Como é que rompe uma hérnia, né? Precisaria realmente ter uma lesão, um trauma muito grande para romper essa hérnia, né? Então, sempre através da documentação, ficha clínica do animal, existência ou não de ultrassonografia, né? Muitas vezes os Eu acho que veterinários não tem nem carteirinha de vacinação. E tem uma Isso é problemática difícil. muito grande, que é a negligência do tutor em não dar Sim. medicação, né? Após uma cirurgia, o veterinário tem a sua obrigação de realizar corretamente a cirurgia, mas o tutor não pode se esquivar de, por exemplo, colocar um colar elisabetano, o capacete faz parte do tratamento, né? Será que o animal não mordeu ali e aí rompeu os pontos, né? Ela Isso. levou o corpinho para fazer uma autópsia em São Paulo, e aí veio com o resultado de que tinha sido uma cardiopatia. Então, é uma coisa completamente fora do que teria acontecido dentro do PET, né? Dentro do centro cirúrgico do PET, porque Sim. quando o animal saiu lá de dentro, ele saiu na fase de retorno da anestesia. Então, estava retornando, ela quis levar o animalzinho, levou, e aí, assim, é uma situação muito delicada, né? Porque, na verdade, o que eu expliquei para a dona do pet, assim, se fosse você, eu jamais teria recebido um animal por tantas vezes, de forma repetida, com esse tipo de situação. Ou eu teria feito a tutora assinar uma declaração de que ela estava ciente de qualquer coisa que acontecesse ali seria por responsabilidade dela. Porque, na Sim. verdade, se o animal há 2 anos tomava banho e tinha aquela suposta hérnia, poxa vida, né? A Ele nunca tutora já passou tinha por que uma. ter solicitado a correção cirúrgica dessa hérnia há muito tempo, né? E pelo jeito não passava no veterinário, porque não tem laudo nenhum, não tem nada indicando que é uma hérnia. Uhum, é. Então, ela teria que comprovar com isso, através de documentação, né? Então, a responsabilidade do médico veterinário, o veterinário ele fica um pouco mais resguardado, porque precisa haver essa comprovação da imprudência, da negligência, da imperícia também, né? E o tutor do animal também, um animal sem carteira de vacinação, que está há 2 anos com um problema cirúrgico sem correção, ele está sendo negligenciado, isso é uma situação de maus tratos. Não fornecer atendimento médico veterinário a um animal que necessita é também uma situação de maus tratos. Está configurado, né? Então, precisaria conseguir pegar a documentação. A necrópsia é muito importante. Se tem esse documento, talvez ela resolva toda a questão.
Se você Porque quiser, dali dá depois para você pergunta. esmiuçar o que efetivamente aconteceu, né? Sim, exatamente. Né? Eu não sei se é Elan ou Elan Cardoso, está falando aqui da dificuldade de comprovar, de provar o nexo de causalidade nesse caso, né? Quando a gente não tem mais o corpo. Eu já ingressei com ação, de erro médico nas duas, das duas formas, tendo o animal, porque o animal estava vivo, ou um animal já morto, mas a família também já tinha mandado enterrar o corpinho. É uma situação delicada, porque assim, a gente não consegue comprovar o suposto erro médico. Isso a gente não consegue comprovar. A gente vai conseguir comprovar eventual negligência médica. Então, assim, se o médico veterinário deixou de observar alguns protocolos específicos, por exemplo, é um cão idoso, ele nunca viu o cachorro, não pediu nenhum exame, sedou o cachorro sem autorização do dono, enfim, deixou de seguir alguns protocolos, a gente consegue ainda trabalhar nisso, mas sem o laudo, sem a necrópsia do cachorro, ou sem o cachorro vivo, né? Se o cachorro estiver vivo ainda, a gente consegue fazer o laudo técnico. Eu acho bem difícil a gente conseguir comprovar. Acho que a possibilidade de extinção não de extinção, mas realmente pela não comprovação, né? Improcedência mesmo da ação por falta de provas, né? A Luísa, a Luísa queria até que é uma pergunta que eu queria fazer também, Alina. A Luísa falou sobre perícia indireta nos prontuários médicos e da cirurgia e nos atendimentos anteriores. Seria possível, através desses laudos, seja do mesmo médico veterinário ou de médicos veterinários que tenham atendido o animal anteriormente, é possível fazer isso? Sim, você pode fazer a perícia indireta sem o corpo do animal, sem o exame do animal vivo, sim, através de documentação, e é extremamente comum. Uma parte muito grande dos processos judiciais é com o animal já morto. Então, você faz realmente a perícia indireta, né? Mas precisa ter essa documentação. Às vezes, por exemplo, eu já peguei um caso, era uma cirurgia, era uma bulldog, ela havia comido uma cabeça de boneca, né? E aí o veterinário, ele fez a cirurgia, retirou, e o animalzinho voltou para casa. Tinha a indicação dele ficar internado durante 3 dias, tá? Na verdade, estava em intestino já essa cabeça, e as cirurgias intestinais, elas são delicadas porque o intestino é um ambiente extremamente contaminado e pode acontecer a descência de sutura, ou seja, a sutura ela pode abrir se não houver o tratamento com antibiótico forte, né? E o que aconteceu, então, por questões financeiras, a tutora pediu para já dar a alta, ela assinou a alta, a retirada do animal sem alta médica, e a cachorra começou a sentir muita dor, e ela não conseguia medicar a cachorra. Então, ela relata, isso está nos autos, minha cachorra estava com muita dor, ela ficava só embaixo da cama e ninguém conseguia pegá-la. Então, a gente já supõe que também não foi feita a medicação, né? E a medicação é essencial nesse caso. Então, foi uma ação não procedente por falta da colaboração do tutor mesmo, né? Não foi uma questão de erro médico, foi uma negligência do tutor, que não deu a medicação, e a medicação, sabendo que a cachorra era brava, era complicada, não tomava remédio, situação de dor, ela teria que ter ficado internada. E ela assinou a retirada do animal sem a alta médica, né? Uma ação improcedente mesmo. Mas sim, a perícia indireta, ela é feita muitas vezes, isso acontece inclusive nesse caso, análise da documentação. Então, ficha clínica, as fichas de atendimento, fichas de internação, necrópsia, carteiras de vacinação, veterinários que atenderam anteriormente. Muitas vezes nós temos que ligar para veterinários, né? Isso acontece muitas vezes para veterinários antigos. Eu comecei a atender só a partir desse ano. Então, você liga
para os veterinários para saber a história pregressa desse animal, né? Então é isso, perícia indireta é possível sim, né? Tá, vamos adiante aí. Vamos Sim. adiante. Teve um outro caso bem interessante, era uma que também exigiu a perícia, né? E apenas o veterinário também poderia ter descoberto isso, as cardiopatias congênitas, né? Era um filhotinho de Spitz alemão, ele tinha um problema de uma estenose numa válvula cardíaca, uma estenose pulmonar, e ele exigia, essa situação precisava de uma cirurgia avaliada em 10 mil reais. E então, isso aconteceu logo no começo da vida do cachorrinho, e o tutor, então, disse que era um problema hereditário, né? Que o canil deveria ser responsabilizado porque já vendeu o animalzinho com problema. E a perícia ela veio no sentido de conseguir detectar se era hereditário ou se era um caso fortuito, né? Então, eu analisei o pedigree do animal e fizemos o ecocardiograma do pai e da mãe. E nisso, nenhum deles tinha a tal estenose pulmonar. Então, era um problema daquele animalzinho, né, individual, como qualquer um de nós pode vir a ter um ou outro problema, né? Então, a perícia é essencial nesse caso, feita através de documentação também, né? Embora, no caso, tanto o pai como a mãe desse filhotinho, eles tiveram, foi uma solicitação que eu fiz, que ambos fizessem o exame do ecocardiograma, né? Então, são vários casos em que a perícia ela vai atuar e ela vai identificar, né? Já é possível fazer exames profundos de genética, por exemplo, para averiguação, por exemplo, quando tem criadouros, né? A gente tem notícias de criadores que acabam cruzando membros da própria família, até para, enfim, para manter um padrão X lá que eles querem daquela família, daquela raça, daquela família. Inclusive, os padrões que a gente tem, né? Fala-se muito do achatamento da carinha, não sei como é que chama, do focinho, né? Dos animais, né? Sim. E decorrente, assim, desse tipo de cruzamento. Já é possível atestar com base em genética, né, animal, se há cruzamento, por exemplo, entre familiares, se aquela cria é resultado de uma cruza entre irmãos ou primos ou algo assim? A genética forense, ela já existe, ela é uma realidade e ela é muito aplicada para grandes animais, cavalos valiosos, reprodutores, touros muito valiosos. Ela é de praxe. Então, quando a pessoa vai comprar a prole desses animais, ela precisa ter a certeza de que aquele filhote realmente é oriundo daquele cavalo muito valioso. Então, isso é feito de praxe, tá? Em pequenos animais, isso ainda não é muito comum, mas é possível sim fazer exames genéticos, é possível determinar a paternidade dos filhotes. E eu tenho um caso de uma displasia coxo-femoral num Golden, né, uma doença muito comum no Golden Retriever, a displasia. Esse canil em questão, ele era acusado de estar vendendo filhotes displásicos por falta de critério na cruza de pais. Os filhotes, eles precisam ter, os pais, desculpe, precisam ter as radiografias de displasia negativa ou displasia em baixo grau, para que eles possam ser reprodutores que não passem adiante essa doença. Então, o processo era justamente esse. Através do Facebook, vários tutores de Goldens advindos desse canil começaram a conversar entre si
e viram que muitos animais, muitos filhotes, agora já com 2 anos, 3 anos, tinham a displasia. Então, alguns tutores entraram com o processo e a gente fez esse DNA do animal e sim, detectou que era um problema comum, ele realmente estava reproduzindo animais displásicos e colocando filhotes displásicos também, que causam um intenso sofrimento, porque os graus mais graves da displasia, eles chegam a impedir o animal de caminhar, né? O animal, ele sente tanta dor que ele não vai andar direito, ele não vai brincar como um filhote deveria brincar, ele vai ser um animal triste e constantemente com dor, muitas vezes exigindo as cirurgias reparadoras que muitas vezes não dão certo exatamente, né? Então, sim, a genética forense existe, sim, e ela é utilizada nos casos de perícia, né? Alina, eu tenho mais uma pergunta. Sim. Como faz para fazer uma prova? Você colocou uma prova psicológica e emocional. E aí eu te pergunto isso porque eu vou contar um caso verídico e até engraçado, né? Aqui na Praia Grande, eu moro no Canto do Forte e nós temos uma avenida ecológica no fundo, né, encostado no Morro Xixová, e tem um canal. E um dos cachorros da minha mãe, ele se chama Sufoco, porque ela foi chamada pelos funcionários da Justiça do Trabalho para retirar um animal que estava embaixo do carro da juíza e era o Sufoco. Então, o apelido, né, que acabou virando o nome, virou Sufoco Henrique. Então, assim, um dia, o Tufo, que é o Sufoco, meu pai abriu o portão e ele saiu em disparada. E aí, meu pai e minha mãe, imagina, os dois com 70 anos, correndo. Meu pai pegou o carro, foi também, foram parar lá na Avenida Ecológica e ele se jogou no canal. Aí um garoto, meu pai chamava e o Tufo não vinha. Ele é um cachorro apavorado. E a minha mãe pegou esse cachorro filhote, mas ele é apavorado, sempre foi apavorado. E aí o que foi engraçado, assim, graças a Deus, meu pai se jogou no canal, retirou o cachorro lá de dentro. E um menininho, um dos menininhos que estavam jogando bola em volta do canal, eles viam que o meu pai chamava e o Tufo ia para trás. Ele não vinha, porque ele é medroso. Então, com aquela situação toda, ele estava em pânico. E aí um dos meninos do canal falou assim: tio, o cachorro é seu? Aí meu pai, lógico, eu tô me jogando no canal para pegar. Aí o menino falou assim: então por que que você chama e ele não vem? Então você para pensar assim, às vezes, porque eu penso assim, uma avaliação psicológica do animal. Tem cachorro que ele pode viver com você há 20 anos, mas você vai chegar perto e ele vai se encolher. Então, Sim. assim, como é feita essa análise por vocês, peritos? Porque é uma situação muito delicada, né? Se alguém visse o meu pai correndo atrás do Tufo na rua, ia achar que meu pai dá vassourada nele. E nunca foi. É um cachorro que mora dentro de casa, que é todo mimado, né? Tem os outros, os amiguinhos. Mas, assim, ele é muito, muito desesperado. Então, o que me preocupa é um erro, né? De repente, fazer uma análise psicológica do animal, talvez com um contexto não sei se leva em conta o contexto da residência, né? Mas eu acredito que sim. E aí, num caso desses, ele seria retirado, a tutela seria retirada da minha mãe. Iam falar que a minha mãe é a vovozinha da maldade, né? Sim. É bem complicado. As avaliações psicológicas, elas existem, muitas perícias consideram muito essas avaliações, mas não existe exatidão nisso, infelizmente. Os animais, eles têm individualidade, né? Cada animal é um. Algumas raças, por exemplo, nós esperamos que todos os Golden sejam dóceis e amáveis, todos os Rottweilers sejam reticentes e protetores, bravos, mas isso não é uma realidade.
as raças, elas têm um comportamento esperado. Os poodles são latidores, os pinchers são latidores, os pitbulls, toda a questão do pitbull, né? O pitbull, ele não gosta exatamente de conviver com outros animais, mas ele consegue ser condicionado a isso, né? E eles são extremamente amorosos com o ser humano, são animais maravilhosos, pit. Mas o que a gente vê na prática é que muitos animais, eles adquirem comportamentos que a gente não consegue identificar. E eu vivo, né, dia a dia na clínica e eu enxergo isso muito claramente. Trabalho muito com resgate de animal, eu atendo animais resgatados e o chavão é aquele: todos os animais resgatados são traumatizados, são cheios de problema, vão precisar de condicionamento. E isso não é uma verdade, né? Às vezes a gente recebe uma leva de 5 animais, por exemplo. Eles estavam no mesmo local, eles viviam nas mesmas condições precárias. E um animal, ele está contente, ele está feliz, ele vai receber o atendimento, ele vai ter a sua individualidade, né? E o outro animal, ele se comporta de maneira diferente, inclusive podendo modificar o comportamento segundo a pessoa que está interagindo com ele, né? Então, as análises psicológicas dos animais, elas são importantes. A gente consegue muitas vezes identificar, por exemplo, quem agride aquele animal é a mulher da casa, que não é muito comum, né? É mais comum o homem ser o agressor. Mas acontece. Então, o animal, ele manifesta o seu medo diante daquela mulher. Isso pode acontecer. E ele se comporta mais expansivamente com outros membros da casa, né? É muito complicado, porque essa análise, nesse caso aí do sufoco, ela ia dar um falso positivo para a crueldade, não é? Ou para uma situação inadequada de vida daquele animal. Então, eu acho que nesse caso, se, por exemplo, acontecesse algo que o sufoco fosse passar por uma perícia, a casa fosse passar por uma perícia, seria essencial relatar isso, né? Então, seria uma prova mais testemunhal mesmo. E Né? até talvez analisar os outros animais também, né? Sim, já que tem outros, os outros não se comportam como ele, né? Então é bem difícil. No caso aí da rinha dos pitbulls, nós tínhamos animais ali que eram usados como iscas, né? Então eles eram jogados para os outros cães para que eles, sendo extremamente submissos, não revidassem o ataque que eles sofreriam naquele momento. Então, nós víamos animais extremamente amedrontados, né? Nesse exame de corpo de delito, nós vimos, por exemplo, animais sendo levados para a mesa de consulta e ao ter contato visual com outro cão, uma das fêmeas, ela queria partir para cima, ela queria brigar realmente, ela foi condicionada a isso, né? E territorialista, né? Sim. Enquanto outra cachorra, a hora que ela ouviu o latido dos outros animais, ela sabia que naquele recinto ao lado, né, a gente estava em um local separado nas mesas, mas quando ela ouviu que ali existiam outros animais, ela não queria entrar de jeito nenhum, né? Então, nesse caso, a gente conseguiu identificar que aquele era um animal isca, além das outras lesões que ela tinha, né? Esses animais, eles têm uma lesão em abdômen, que é uma lesão contínua, assim, do abdômen, de lado a lado do abdômen, porque eles são puxados e machuca o abdômen dele. Então, a hora que eles estão sendo atacados,
para que não morram, porque também não é um interesse dos rinheiros, né? Eles querem continuar aquele exame, então eles colocam esse fio e aí eles puxam o cachorro na hora que ele está sendo ali praticamente trucidado, né? Então, muitas vezes a gente consegue ver medo, pânico, submissão, agressividade, vários aspectos psicológicos, mas é inegável que cada um deles tem a sua individualidade. Então, às vezes, as perícias comportamentais, elas são difíceis mesmo, elas não são exatas, elas não são como, por exemplo, você ver um animal negligenciado em sua saúde, que você sabe o que está acontecendo ali, né? Você sabe que ele não está tendo um tratamento de pulga, que ele não foi vacinado, que ele está com o ouvido doente, que ele... diversas outras situações. Então, elas são mais relativas, sim, essas psicológicas, né? E quando você consegue fazer, por exemplo, quando você está pelo outro lado, e aí você recebe a documentação e você tem que fazer uma impugnação daquela perícia de um colega, por exemplo. Quando você é contratado, você normalmente você vai se basear no quê? Você procura se fundamentar em quê para fazer essa impugnação? Tá. Sempre na literatura médico-veterinária, né? Então, isso acontece quando nós somos contratados como assistentes técnicos e você vê um laudo pericial que não está correto, né? Por exemplo, uma vez eu tive um caso de uma cadela em que o veterinário havia castrado anteriormente essa cadela e 3, 4 meses depois ela teve uma, a gente chama anemia hemolítica autoimune, né? Uma anemia que devido a uma reação do organismo a um determinado problema, e nesse caso o problema estava no coto uterino da cadela. Ela tinha uma infecção purulenta no coto uterino. A literatura médico-veterinária nos ensina que a chamada piometra de coto, ela só é possível quando existe o resquício ovariano presente. A piometra, ela é causada pelos hormônios secretados pelos ovários, né? Então, se a cachorra não tem mais ovário, é impossível que ela tenha piometra de coto. Existem outras situações parecidas com a piometra de coto, que pode ser, por exemplo, uma reação individual ao fio. Humanos e animais, eles podem ter a reação ao fio. Então, seria aquele fio atuando como um corpo estranho e levando a uma infecção no coto uterino, né? Então, o laudo do perito, ele identificou que aquilo era uma piometra de coto, ou seja, um erro médico, porque é exigido que se retire o ovário durante o processo de esterilização. E a não retirada do ovário significa erro médico. E devido a esse suposto erro médico, a cachorra teve a tal da piometra de coto. Porém, a cachorra ela fez a cirurgia posteriormente e o veterinário que fez a cirurgia, ele não retirou ovários, essa cirurgia já da piometra de coto, né? A segunda cirurgia dessa cachorra. Ele não retirou o ovário. Nos ultrassons dessa cachorra não aparecia o ovário, tampouco o cisto ovariano, né? Então, foi uma conclusão equivocada, tá? E sim, ela é passível, de acordo, baseado na literatura veterinária, você pode contestar o laudo desse perito, sim, né? Você, como assistente técnico, baseado na informação, né? No seu conhecimento veterinário, pode contestar, sim, isso acontece bastante. Obrigada. Gente, estamos passando aí chegando a 1h15 de live.
Eu queria registrar aqui a Letícia, que está deixando um abraço, um carinho imenso pela Vágila, que a gente também está vendo que ela está emocionada com o assunto, passou por uma perda enorme aí. O Alexandre, amigo já nosso, amigo da página, também dizendo que a Vágila é um exemplo de profissional, desejando toda a força para ela. Marcelo Pavilenko acabou de entrar, amigo também nosso aqui da página. E bom, não sei se a Vágila quer falar alguma coisa, se ela pode falar alguma coisa agora, ela está realmente, a gente já tinha percebido que ela está emocionada, porque, infelizmente, às vezes a gente acaba lembrando de coisas que a gente passou, né? E quando a gente passa com essas coisas dentro de casa, tratar profissionalmente disso, quando a gente gosta, né, do assunto, quando a gente gosta desses animais, tratar profissionalmente já não é tarefa fácil. Quando a gente tem que lidar com o assunto dentro de casa, com os nossos próprios, é ainda mais difícil, certamente. Então, Vágila, fica quietinha, não tem problema, não se manifeste, tenha nosso apoio, nosso carinho. E vamos seguir, então, eu não sei se a Lina tem, mas vamos seguir, então, para as considerações finais dessa live, que ela está sensacional, dá para ficar, acho que umas 5 horas aqui falando de perícia, mas vamos Tranquilamente. seguir aí o nosso tempo médio aí de live. Não, quem gosta de perícia quer ficar falando, né? É muito legal mesmo. É assim, realmente é um mundo que a gente não pode falar em Sherlock Holmes, mas a gente dá uma de Sherlock Holmes, né? A gente vai procurando, vai tentando descobrir, a princípio as coisas não se encaixam. São muitos aspectos que precisam ser observados em cada uma das perícias que nós peritos veterinários fazemos. Cada caso é um caso. Existe muita visão do juiz e é isso que o perito veterinário precisa fazer, tá? As perícias em animais, elas precisam direcionar o que realmente aconteceu, para que o juiz, que não é veterinário, que não entende de biometria de coto, de evolução de rebanho, de causa de mortandade de vários animais, que não sabe a problemática dos abrigos, inclusive as próprias pessoas que vão resgatando indiscriminadamente animais, o juiz não entende por que aquilo acontece e por que esses animais acabam ficando em situações de maus tratos, que muitas vezes eles estariam melhor na rua, algumas vezes, né? Então, o juiz ele não tem conhecimento veterinário em si, né? Não consegue compreender os motivos que levaram àquele suposto ilícito, né? Então, a perícia veterinária, ela realmente desvenda isso através da documentação, através do exame específico do animal, né? Muitas vezes buscando informações com pessoas que conviveram com o caso, que têm conhecimento do caso, né? E, de fato, sem dúvida nenhuma, a partir de agora, com essa aprovação de ontem, essa grande vitória de ontem, né? Que é uma vitória incompleta devido ao fato de apenas os cães e gatos estarem contemplados com essa novidade aí, todos os outros animais, como por exemplo os pets exóticos, né? Que é uma situação bastante complicada e eles muito sujeitos a maus tratos, a situações que não permitem que o comportamento deles seja efetivamente manifestado, né? E, portanto, eles vivem numa situação inadequada de vida para toda a vida, né? Uma prisão eterna. Isso também vai ter que ser visto e numa posterior ainda, num degrauzinho posterior, teremos que avaliar a situação dos animais de produção, das galinhas, dos porcos, a maneira como eles são criados, né?
as vacas leiteiras, os bezerros, tudo isso nós passamos por cima, nós fingimos não enxergar, porque nós queremos o leite, nós queremos os ovos, nós queremos a carne, mas são situações muito complicadas, a situação da produção no Brasil e no mundo. Alguns países já tomando um outro direcionamento, com um pouco mais de respeito à vida animal, né, aos sentimentos deles, a maneira como eles sofrem diariamente. Isso também precisará, numa outra instância, ser revisto. Eu acredito que no Brasil nós ainda não temos o avanço necessário, a consciência necessária para pensar nisso. Então, esse projeto de lei ele estava sendo bastante questionado por apenas contemplar cães e gatos e todos os outros animais não estarem tendo seus direitos preservados também e sendo submetidos aos maus tratos constantemente. Então, não acredito que a gente ainda tenha essa evolução, mas a gente precisa caminhar para lá, né? Então, é isso. A perícia, ela vai identificar muitas coisas. Nós vamos ter um efeito educativo na sociedade, que a partir de agora vai compreender como crime coisas que não eram encaradas como tal, né? Então, acho que é isso. A perícia ela vai começar a mostrar a todos o que está acontecendo realmente dentro dos lares, dentro ou nas ruas mesmo, né? E também conectando tudo com a teoria do link, né? Então, a gente vai caminhar para uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa e uma sociedade mais pacífica e mais consciente, né? Então, é isso. Esperamos. Dani, quer falar alguma coisa? Quero, eu queria, eu fiz as perguntas e acabei não dando parabéns pelo dia de ontem, então sinta-se cumprimentada. E assim, ontem foi muito interessante porque eu acabei dando uma lida de onde vinha o veterinário, o nome veterinário, e ele vem de vetus, do latim, que é velho, porque na antiga Roma eles separavam os animais que eles tinham lutado nas guerras, e aí as pessoas que cuidavam daqueles animais velhos eram os vetos. Então eram os vetos e veterinários. Então os médicos veterinários, eles vêm por conta dessa situação. Essa é uma das explicações de onde vem o nome veterinário. Então eu acho que é Olha, muito curioso, porque assim, e o veterinário é o cuidado, né? O veterinário a gente acaba vendo que é o médico que ele tem a maior amplitude de atuação. Ele faz anestesia, cirurgia, oncologia, odontologia. Então a gente vê e não tem limites, né? Ele vai cuidar do doméstico, ele vai cuidar do silvestre, ele vai cuidar da pena, da escama, do pelo, sem distinção. sim. Então, assim, é incrível a gente, e eu acho que o ramo do direito para qual nós estamos indo, que é essa parte do direito animal, ele proporciona que a gente acabe conseguindo enxergar de uma forma melhor inúmeras situações que antigamente a gente talvez não desse a importância que tem, né? Então, por exemplo, o veterinário ele vai ter também a condição de analisar essas indústrias, né, de alimentação. Então, é ele que vai dar um laudo, ele tem uma responsabilidade. E isso tudo é muito legal da gente começar a estudar e ver, né? Assim, eu tenho assim, minha bagagem do direito era o direito do trabalho a vida inteira. E aí isso quando você começa a galgar por uma outra situação, para uma outra vertente, e aí essa outra vertente vem a uns 17, 15 anos, você começa a ver de outra forma. Então, é muito curioso, é muito legal mesmo ver isso.
eu achei a sua explicação, a sua tranquilidade incrível. É muito bom a gente ter esse contato, é muito bom a gente ver pessoas vocacionadas, como ficou nítido que você é uma pessoa extremamente vocacionada. E espero que a gente faça mais umas 28 lives. Legal, eu espero também. Eu queria colocar uma outra coisa. O veterinário, ele tem ele tem uma importância imensa na sociedade e é uma importância invisível, né? Por exemplo, todos os dias das nossas vidas, em todos os lares, existe a presença do trabalho do veterinário. Na hora que você acorda e vai tomar o seu leite, aquele leite, ele tem o conhecimento da medicina veterinária, né? Na hora que você levanta, que você vai para o seu trabalho, que você vai comer carne, que seja, vai comer ovos, vai comer um bolo, vai comer tudo isso, a presença do veterinário também. As cidades, né, a sanidade das cidades, né, a maneira como os animais são, por exemplo, retirados da rua, a epidemiologia, controle de vetores, controle de mosquito, pernilongo, tudo isso também é trabalho do veterinário, né? Então, inspeção, toxicologia também, né? E a própria imunização. A semana passada houve uma discussão imensa a respeito da nomeação de um médico veterinário no Ministério da Saúde, e aquilo foi motivo de chacota. Que absurdo, um veterinário, né? Mas nós estudamos 5 anos, um médico estuda 6 anos, né? Nós estudamos 5 anos para fazer tudo, todas essas vertentes da veterinária. O médico estuda 6 anos para se concentrar em dermatologia, ou em cardiologia, ou... Então, nós somos, eu brinco, nós somos super-heróis, né? E a gente, os veterinários, na questão, por exemplo, de animais de rua, de controle populacional, nós assumimos um papel que o governo não assume, que o governo negligencia, né? Eu não conheço um veterinário que não faça toda semana um trabalho voluntário, que vai castrar cachorro de abrigo, que vai... A pessoa chega ali com o cachorrinho, eu não tenho dinheiro, e o veterinário vai. Então, o veterinário ele tem uma atuação imensa na sociedade, em vários papéis, né? E ainda assim, muitas vezes nós somos desprezados mesmo, né? Pouco valorizados, a ponto dessa discussão imensa de um profissional gabaritado ser chacoteado da maneira como foi, né? Então, assim, hora da sociedade realmente enxergar um pouco além, porque todos os dias nós veterinários estamos presentes na vida de todo mundo, né? Quanto à situação dessa PL, eu acho até que a gente teve uma aula também com o Dr. Vicente, né? Que ele veio nos dar a colocação. Ele falou, gente, por que vocês estão falando, todo mundo está falando tanto de estar só para cachorro, só para gato? Vocês, enquanto advogados, vocês vão ter que brigar e vocês vão ter que trazer os outros animais por uma conduta análoga. Então, assim, analogicamente, né, a gente vai trazer e vai falar, mas espera aí, não é todo mundo animal? Então, que bom que foi aceito que o cachorro e o gato eles vão ter essa proteção, entre aspas, né? Porque a gente sabe que os maus tratos vão continuar ocorrendo, mas pelo menos a gente vai ter uma condição melhor, nós, enquanto advogados, para que a gente faça valer a legislação. Então, eu acho que assim, está na hora das pessoas também sentarem um pouquinho a poeira, vamos abaixar um pouquinho, vamos aproveitar o que está vindo, né? E vamos fazer desse limãozinho a nossa limonada ou a nossa caipirinha. Porque eu acho que a partir daí, e assim, ele foi tão claro, ele foi como você, assim, de passar para a gente com uma tranquilidade, ele falou, nossa, por que estão brigando tanto?
os magistrados vão ter que correr atrás, Ô, vão ter que ô, começar a Dani, estudar. Oi. Ô, Dani, só para pontuar, é que nós estamos falando, quando o doutor Vicente estava falando do PL 27, do animal não é Sim, coisa, que trata do animal na esfera civil, tá? Esse aqui a gente está falando de pena, então eu não consigo galgar uma pena maior na esfera penal por analogia, né? O processo penal mas ele a não gente aceita consegue a trazer, analogia. amiga, a gente Deixa, consegue trazer situações para que as pessoas entendam, né? Por mais que tenha essa diferença entre eu, o cível e o crime, sim, é que assim, eu acho que a gente tem muita gente trabalhando e a gente sabe que tem uma galera muito forte trabalhando na frente aí do Silvestres, Marcelo, amigo, tá aqui também, que né, não deixa mentir, super trabalha com uma engajado. força imensa. Tem um pessoal trabalhando com muita força pelo bem-estar aí dos animais ditos de produção. Eu não gosto nem do termo animais de produção, mas tem muita gente trabalhando aí para tentar. A gente sabe que a gente não vai conseguir excluir nem, acho que nem a longo prazo a gente vai conseguir excluir o sofrimento desses animais, né? Imagina você tornar uma sociedade, um mundo vegano, né, para que não haja mortes em animais. É utópico mesmo, mas pelo menos minimizar a dor e o sofrimento desses animais, talvez a gente consiga aí em longo prazo. Tem muita gente trabalhando. O que a gente não tem e o que a gente precisa é de força política. Hoje, o cão e gato, ele dá a força política que a criança pobre dava antigamente. Então, assim, hoje é importante politicamente para o cara que é candidato a qualquer coisa abraçar um cachorro vira-lata na rua. Isso vai dar voto para ele, né? Comer pastel, é eu comer pastel na feira, comer o pingado na padaria em São Paulo, tudo, é politicagem. Infelizmente, é Mas é politicagem. o mundo, a gente até já conversou É sobre o isso. Você mundo, acorda de claro. manhã, você deu É bom claro dia que é o para o mundo, teu, mas você deu bom dia então, para o teu porteiro, é política. A ou a gente não gente tem se como fugir, né? conforma. Não, obviamente, não tem como fugir da política. Política, eu acho que a gente não pode gastar o termo política. A política ela é necessária para a vida humana. Ponto. Estou falando de politicagem, Dani. Politicagem a gente tem que combater. Politicagem, enquanto a gente se conformar e falar política é assim mesmo e a gente não tem como mudar, a gente vai continuar não mudando nada. Então, assim, enquanto a gente está aqui hoje, né? A gente vê quando a gente começou agora a esquentar esse assunto, que é um assunto mais é, contraditória, lógico que é contraditório para todo mundo, a gente vê que o pessoal já começa a meio se desinteressar, e é normal isso, mas é algo que a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que colocar as cartas na mesa e saber com quem que a gente está lidando. Acabamos de receber uma notícia aí que me parece que o nosso presidente já não está mais favorável ao PL 1095. Vamos ver o que, que vai acontecer. Se foi notícia de última hora, se foi algum inimigo político que postou isso, não sabemos o que vai acontecer. Fato é, tem muita gente engajada em muitas frentes. A gente precisa trabalhar para subir a pena. Nós temos cães e gatos dentro dos lares domésticos e temos animais silvestres que não só exóticos, mas de fauna nativa, que estão ilegalmente dentro das casas, e a gente sabe disso. Então é um combate que a gente tem que fazer contra o tráfico, que é imenso. Nós temos Não bancadas hoje para, né? É incrível no que não Congresso para. Nacional e nas assembleias legislativas, que elas são bancadas pró-boi. Tem gente defendendo vaquejada e rinha de galo dentro do Congresso Nacional, dentro da Assembleia Legislativa, não só do Estado de São Paulo, como outras. Então, assim, enquanto a gente não conseguir, primeiro, ver em quem vai votar, a decência da pessoa que a gente está votando. Qual foi o comprometimento dessas pessoas? Porque hoje eu tô inflamada com isso, porque eu comecei antes de entrar na live, eu falei para Você vocês, falou, eu estava bem pistola com alguns comentários que a gente ouve. Não é, eu não acho adequado, eu não acho o projeto, o PL 1095, 1065, 1095. Eu não acho ele o ideal. Ele está muito longe de ser o ideal, tá? Só que acontece, a maioria dos animais que a gente tem hoje
que aparecem na mídia, quando se fala em animal, quando se fala em protetor de animal, se fala em cachorro e gato. 99% dos protetores de animais que eu conheço defendem cachorro e gato e fazem churrasco no final de semana. Uhum. Ponto. Gente, é isso. Então, assim, essas pessoas estão falando, fazendo política para protetores de cães e gatos, que é a maioria. E aí, e tudo bem. Então, assim, eu não acho que é o melhor, o projeto, eu não acho que ele é o melhor mesmo, tá? Eu acho que a gente podia ser muito melhor, mas não passou, ok. Vamos dar esse passo, damos um outro passo num próximo momento, que são os animais silvestres, os animais de produção. O que não dá para aceitar é manifestações que nós tivemos no Senado e tivemos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de pessoas querendo comparar a luta animal com a luta humana. Ah, porque não deveria ter aumentado a pena, porque a pena para abandono de capaz é X, a pena para uma lesão corporal é Y. Ô deputada, ô senador, faça o seu Acorda, né? trabalho constitucional, faça o seu trabalho institucional e coloque políticas públicas, coloque em pauta projetos de políticas públicas para as pessoas. Não se incomode com o grito dos protetores de animais. Grite mais Eu, alto esque- que as pessoas isso, façam o a seu gente tem um trabalho. grupo, e que foi colocado, inclusive o print do que ela falou, e aí Uhum. até eu coloquei, É, eu não sei se você chegou eu a não ver. gosto nem de citar nomes, né? Eu não gosto nem de É. citar nomes para Não, não mas parecer assim, a uma gente coisa sabe de onde partidária. veio quem foi, né? Sim, sabemos. E aí, A gente, assim, eu acho que não é o invés de, é o além de. Então, exato. corre atrás. Você está O senador, reclamando é porque você não fez o seu. o Nós estamos senador fazendo. o senador tocando no ponto do homem negro que morreu dentro do supermercado, assassinado, como se o fato de ter um homem negro morrendo numa situação deplorável e lamentável pudesse invalidar qualquer outra causa. No entanto, quando se levanta um movimento Black Lives Matter, são as mesmas pessoas que vêm falar que não é só a vida do negro que importa, são todas as vidas que importam. Peraí, onde estava, senhor senador, para defender o interesse dessas minorias que não, assim, saia de dentro da bolha e veja essas minorias gritando também. Veja essas minorias lutando. E ao invés de falar que é vitimismo, proponha políticas públicas. Ao invés de falar que não se deve lutar pelos animais, deve-se lutar por todo mundo. A questão dos animais é uma causa social, é uma questão social. E a gente falou desde o começo, né, quando a gente tratou de teoria do link, não dá para dissociar a causa animal da causa humana, né? Não podemos ser especistas em dizer que eu gosto mais de bicho do que gente. Não dá para gostar mais de bicho do que gente sem se tornar também uma pessoa especista. Então, assim, temos que gostar de todos, temos que se tratar o animal como mais uma vertente da causa social. Eu sempre falo, a gente não pode esperar que uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, numa periferia, sabe, sem ter o que comer, sem ter o que dar para os filhos, sem ter como pagar aluguel, que ela dê ração Royal Canin para o cachorro. Uhum. Não podemos esperar. Então, a gente tem que tratar a causa animal como mais um fenômeno social. Enquanto a gente não aprender isso, a gente vai nadar e vai morrer na praia. Então é isso que eu tô pistola com algumas manifestações sobre esse PL. É um PL que fala sobre cerceamento de liberdade, sobre processo penal, né, sobre direito penal, na verdade, direito material, direito penal, e a gente não vai conseguir fazer por analogia, mas é o que a gente tem no momento. E aí é um passo para a gente começar a trabalhar a partir do momento que for sancionado e começar a. Como é que fala? Começar a funcionar de fato, que a gente também não sabe se vai funcionar, né? Se a gente for ver os homicídios humanos, quantos deles são solucionados, chega a 8%, mas funcionando isso, a gente começa também, a gente tem que começar a brigar pelas outras causas aí. E é isso, Tem eu que acho que é isso. começar agora a fazer bem feito esse primeiro degrau, né? Eu acho isso importante, porque a gente ainda não sabe como vai funcionar e como vão acontecer perícias, como vão acontecer as visitas de polícia, como vai ser realmente responsabilizado.
Então, fazer bem toda, feito nesse começo, depois partir para outras esferas também, né? E, na verdade, a gente está feliz e meio feliz, né? Porque ainda a gente tem e não tem nada, Sim. né? Porque a gente ainda tem que aguardar para ver o que o presidente vai decidir. Então, não, passando, como isso vai ser feito, né? Quem é que vai ali identificar os maus tratos, o abuso, né? Como essa pessoa vai ser denunciada, como ela vai ser punida, o que os magistrados vão pensar, qual é a cabeça dos magistrados, né? Como é que eles vão encarar os maus tratos aos animais? Isso vai mudar sim agora, de ontem para hoje, né? Porque quem vai julgar são eles, né? Então, precisaremos, além de fazer uma revolução em todos os níveis. Já falamos dos policiais de atendimento, mas vamos ter que falar também de magistrados, de reeducação dessa cabeça, de reeducação geral da sociedade, das pessoas que cometem os maus tratos, das pessoas que têm medo de denunciar, dos canais de denúncia, né? Das delegacias especializadas também em crimes contra animais. Tudo isso vai ter que evoluir. Então, não é apenas passar, sancionou-se o projeto. Daqui para frente é muito trabalho e fazer bem feito esse primeiro degrauzinho, né? É o que eu penso. Sim, sem dúvida. Não, temos hoje mesmo veio um caso um caso que ficou famoso aí de estupro, né? Tinha todas as provas e o réu foi absolvido. Então, quando a gente fala de absolvição de réu em caso, vai subir a pena, mas vai ser efetivamente preso, a gente não sabe. A possibilidade que sim, tá? A lei passa a permitir, a lei passa a nos dar a possibilidade de reclusão, né, de cumprimento em regime fechado. Se vai acontecer ou se não vai depender justamente dessa mesma sociedade machista que absolve o estuprador, dessa mesma sociedade especista que sequer atende na delegacia uma denúncia de maus tratos. Então, é algo que a gente tem que superar em termos sociais e filosóficos, e talvez, às vezes, a gente consegue, né? Normalmente é a sociedade que acaba fazendo essa alteração legislativa, às vezes, pela alteração legislativa, se vem a mudança social, né? Como às vezes é o caso que a gente sempre cita do cinto de segurança, né? Não fumar em lugar fechado. Então, algumas vezes a lei consegue impor uma mudança social, mas a maioria das vezes ela é ao contrário, é a mudança social que traz a legislação. Vamos ver se a gente consegue, dessa vez, trazer uma mudança via legislação. Vágila, eu sei que você precisa sair, nós precisamos também finalizar. Você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a doutora Alina, agradecer a todos vocês. Desculpem, ainda dói. E, com a devida data vênia, gostaria de dizer ao senhor Jair Messias Bolsonaro, por favor, não nos envergonhe mais. Já tá bom. E muito obrigada, gente. É isso. Alguém mais tem alguma coisa para falar? Alina, Dani, podemos finalizar? Olha, eu não sei como a sociedade vai responder caso isso acabe não dando certo, né? Porque a sociedade ela está ávida por essa mudança. Nós não suportamos mais ver todos os dias tantos casos de crueldade impunes, a cada vez ficando mais desanimados, né? Então, assim, alguma outra coisa precisará ser feita caso ela não seja sancionada, né? Muito complicado, isso é desanimador, mas vamos continuar mantendo a esperança, né? Vamos manter a esperança. Sim, saindo daqui já vamos pesquisar. Né? Exatamente. Gente, então é isso. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, especialmente da Alina, que
foi muito receptiva com o nosso convite, adoramos o papo. Acho que essa foi, eu acho que a live mais longa da história do direito animal do Brasil, e foi realmente uma delícia, dava para ficar aqui mais um tempão. E Águida, Marcelo, Esther, que estão interagindo aqui com a gente, Nina, um beijo para vocês, Alexandre, que estava aqui também, todo o pessoal que eu não, Letícia, que deu um oi aqui para a gente, o pessoal que estava assistindo, que não falou com a gente, mas que estava aqui, né, a gente não sabe quem são. Um abraço para vocês. A semana que vem, na quinta-feira, a gente volta para falar sobre vegetarianismo e veganismo, com o Ricardo Laurino, que é presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira. Vai ser uma live super legal também, com certeza. Então, já convido todos vocês antecipadamente. Um abraço a todos, boa noite. Boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite. Até.